Dando continuidade ao Filanélida, esta é a parte 2. A excreção dos anelídeos, ela continua eliminando como resíduo principal a amônia e ela vai acontecer por meio de órgãos chamados de metanefrídeos. A palavra metanefrídeo, meta, quer dizer ao meio. Isso porque esses órgãos atravessam dois segmentos para que a sua função seja completa. A gente viu anteriormente que a segmentação, a metameria dos anelídeos divide o corpo deles tanto externamente quanto internamente. Internamente, as membranas que separam um segmento do outro são denominadas septo. Então, nós vemos aqui o órgão, que é o metanefrídeo, que atravessa o septo. E nessa imagem a gente vê repetidamente isso acontecendo. Então, em todos ou quase todos os segmentos, a gente vai ter a entrada de um metanefrídeo em um segmento e a saída no segmento seguinte. Então, nós vemos como ele funciona. Aqui a entrada do órgão é um poro, uma abertura chamada nefróstomo ou nefróstoma. Por aqui entram os fluidos celomáticos que vão ser filtrados. A parede do metanefrídeo é toda ciliada e repleta de microvilosidades que aumentam a superfície de contato e permitem então a absorção. Aquilo que deve ser eliminado segue adiante no órgão, passando então para o próximo segmento. E aquilo que não deve ser eliminado volta para o fluido celomático por meio de difusão pelas células do metanefrídeo. O resíduo que deve ser eliminado sai então pelo nefridioro, que é um poro exposto na própria superfície corporal, na própria parede corporal. Os metanefrídeos são extremamente vascularizados e essa circulação ela também é responsável por trazer resíduos das outras células para que sejam eliminados do corpo. O sistema nervoso dos anelídeos, ele conta com a mesma estrutura básica que nós estamos vendo desde o surgimento dos seres bilaterais, com um sistema dividido em sistema central e periférico, sendo o sistema nervoso central formado por um gânglio cerebral que se posiciona de maneira circular na região dorsal, como a gente vê aqui, por onde o trato digestório passa. Então, aqui a gente vê esse gânglio cerebral e a região por onde o trato digestório pode passar. Ele pode ser considerado a fusão de dois gânglios ou também chamado de gânglio bilobado, porque evolutivamente ele veio de duas massas de neurônios. Deste cérebro, então, desse gânglio cerebral, partem os cordões nervosos sempre ventrais, que podem ser um único cordão, que representa também evolutivamente a fusão de dois, ou ele representa, pode ainda estar na conformação de dois cordões nervosos, sempre ventrais. Os órgãos do sentido vão exibir algumas variações em relação aos grupos. Então, nós temos, no caso dos poliquetas, um desenvolvimento maior, sobretudo, da percepção visual. Então, a gente tem aí uma visão efetiva com olhos complexos, olhos que, como a gente pode ver na própria imagem, apresentam córnea, então, uma lente fixa, o cristalino como uma lente móvel, a íris que vai ajudar nessa difusão da luz e lá no fundo a retina, que é o tecido que vai converter essa energia luminosa para a energia dos impulsos elétricos e enviar então para a região do cérebro. Então, os olhos funcionam já na mesma estrutura ou de uma estrutura muito semelhante ao que a gente vê nos grandes mamíferos. Claro que a capacidade de visão ainda é um pouco menor. Existem nos outros grupos e também nos poliquetas uma grande quantidade de quimiorreceptores que podem se concentrar na região cefálica, mas também podem estar espalhados pelo corpo e vão detectar então tanto odores quanto o próprio contato direto com algumas substâncias químicas. Nos oligoquetas, onde se enquadram as minhocas, eles vão apresentar pela própria epiderme uma série de fotorreceptores, neurônios capazes de detectar luz, mas ainda sem a formação da imagem, e nem mesmo compõem ainda ocelos, tá certo? É muito simples ainda. Esses fotorreceptores vão ser super importantes
quando a gente entende que o hábito de vida desses organismos é um hábito noturno e que é importante para a preservação da água que eles apresentam em seus corpos. Então, a gente sabe que os anelídeos chegaram na superfície terrestre com uma grande dependência de água ainda, e o fato deles viverem apenas, explorarem esse ambiente apenas no período noturno, faz com que eles não se exponham aos períodos de maior incidência solar. Então, esses fotorreceptores vão servir para que o indivíduo perceba em que período do dia ele está devido à luminosidade. A gente vai iniciar agora a apresentação da diversidade dos anelídeos. Os anelídeos se dividem em duas classes. A primeira classe é a classe poliqueta, que vai reunir, como o nome já diz, os poliquetas, organismos marinhos, a gente vai falar um pouco mais deles. E a classe clitelata, que vai reunir as sanguessugas e as minhocas de uma maneira em geral. Só que, como esta classe ela apresenta modificações corporais importantes entre os seus membros, a gente subdivide em subclasse oligoqueta e subclasse hirudínea. Subclasse oligoqueta representa as minhocas, conhecidas popularmente, e também outros organismos de água doce. Já a subclasse hirudínea representa as sanguessugas. Então, a gente vai falar desses táxons e, como nós já tínhamos comentado anteriormente, algumas vezes esses táxons necessitam ser subdivididos, como no caso de subclasse. Então, nessa aula de hoje, a gente vai falar da classe poliqueta e a classe clitelata vai ser apresentada na semana que vem. A classe poliqueta reúne, então, os indivíduos conhecidos popularmente como poliquetas. Esse nome, poli, quer dizer várias, e quetas, cerdas. Isso vem do fato de que eles apresentam, então, muitas daquelas projeções que nós vimos na parte anterior da aula, que são as cerdas. Este grupo representa a maior parte dos organismos de Annelida. São mais de 10 mil espécies que representam cerca de 65% de todas as espécies de anelídeos, embora eles não sejam tão conhecidos, sobretudo porque a maioria é marinha e a gente tem um menor conhecimento, uma menor proximidade da nossa fauna marinha. Apresentam em média entre 5 e 10 centímetros, com algumas variações para mais ou para menos, e vão ter aí diferentes colorações e algumas mudanças de hábitos de vida que nós também vamos tratar melhor a seguir. Aqui a gente vê um poliqueta azul, de vida livre, que nada, aqui o laranja igualmente, e aqui a gente tem um outro indivíduo sedentário que constrói um tubo como uma forma de abrigo. Os poliquetas vão habitar diferentes ambientes, como substratos rochosos, o próprio chão do oceano, o bento, e mesmo os recifes de corais. Alguns vão construir tubos, que nós vamos mostrar logo a seguir, ou sob objetos submersos, às vezes em embarcações naufragadas, enfim, ou no próprio substrato rochoso, tanto com material bentônico quanto com algumas secreções próprias do indivíduo. Eles têm um papel super importante, são base de teia alimentar, vão ser predados por crustáceos, hidrozoários e alguns outros organismos, e também vão ser, muitos deles, predadores, e outros poliquetas vão ser detritívoros, então vão compor um papel importante na ciclagem de nutrientes. Como nós tínhamos comentado, os poliquetas têm uma especialização do sistema nervoso sensorial, inclusive com a presença de olhos. Esses olhos podem variar a quantidade, mas os indivíduos vão ter ao menos um par de olhos. Nessa imagem, a gente vê que o indivíduo tem 2 pares. Então, a região cefálica ela é bem diferenciada, especializada, a gente consegue perceber de fato toda a modificação desse prostômio. Essa cabeça é claramente diferenciada dos demais segmentos do corpo, Então, esse conjunto de segmentos sofre essa alteração. Ao longo do corpo, a maior parte dos segmentos vão ter extensões, projeções dessa parede do corpo chamadas de parapódios. Para vem de paralelo, de lateral, e pódio de podos, que significa pés. Então, funcionam como pés laterais e vão ter diversas funções. A gente vai falar um pouquinho mais sobre essas funções a seguir. O nome poliqueta
vem de polimuitos e quetacerdas. Então, a gente também tinha comentado sobre os papéis das cerdas e que haveria diferença entre os grupos. Então, a classe poliqueta tem uma grande quantidade de cerdas e geralmente essas cerdas estão na região dos parapódios, como a gente vê aqui, esses feixes, essas projeções. Nesse caso, essa cerda no parapódio tem como função principal auxiliar no deslocamento na natação. Essas projeções, denominadas parapódios, então são exclusivas dos poliquetas e a forma vai variar entre as espécies. Elas podem ser responsáveis pelo aumento da área de superfície, o que vai contribuir na coleta do alimento, por exemplo. São altamente vascularizados e funcionam também nas trocas gasosas, então criam uma superfície branquial e que vão permitir essa troca dos gases com o ambiente. Fora a função locomotora ou mesmo de suporte, muitas vezes elas são bastante rígidas e quitinosas, né, ricas em açúcar, em um açúcar chamado quitina, e vão facilitar a função locomotora ou melhorar o desempenho desse indivíduo no hábito de se enterrar ou mesmo na construção dos seus tubos. Os poliquetas vão ser divididos em dois grupos de maneira geral. Os errantes, que são espécies móveis, né, que são bastante ativas e que vão executar natação, como aqueles que nós mostramos lá no primeiro slide, coloridos, né? E os sedentários. Então, as poliquetas sedentárias passam a sua vida em túneis mais simples, no próprio sedimento, então ela se enterra e constrói tubos com a força da própria escavação, ou tubos rígidos, muitas vezes construídos pela agregação de material pelo próprio indivíduo. Então, no caso dos construídos, varia desde secreções orgânicas, coisas simples como as próprias fezes, saliva, ou muitas vezes essas secreções orgânicas misturadas a grãos de areia ou de argila, e às vezes também com carbonato de cálcio, fragmentos de conchas, alguns vão produzir proteínas e até alguns tipos de açúcares, de polissacarídeos. Então, a gente vê aqui esse tubo formado pela junção dos grãos de areia, que vai resultar nesse tipo de construção. Vejam que cada pequeno tubo desse é suporte para um poliqueta, então eles podem viver ali agregados, não chegam a constituir colônias, porque as tarefas são independentes, mas vão viver juntos. E aqui nós temos um tubo, o poliqueta saindo aqui, ó, vejam, e esse tubo formado pelo agregado de fragmentos de conchas, mais secreções orgânicas do próprio indivíduo. Quanto ao hábito alimentar, os poliquetas podem ser predadores e vão contar, além de suas cerdas muitas vezes mais rígidas para facilitar a apreensão do alimento, também com palpos ou mandíbulas quitinosas. Então, os palpos são projeções, né, modificações dessa região da boca, a gente chama de aparelho bucal, então são peças, são estruturas que vão servir para alimentação, ou mesmo mandíbulas, como a gente vê aqui, bastante rígidas, ricas em calcário, também formadas por proteínas e às vezes serrilhadas para facilitar essa obtenção do alimento. Alguns outros poliquetas vão se alimentar de partículas disponíveis no próprio substrato, sendo detritívoros, e vão contar então com cílios ou mesmo cerdas que circundam essa região do palpo e alguns tentáculos que são projeções mais moles, que também ficam na região do prostômio. Os poliquetas, quanto à sua reprodução, são geralmente dioicos, não vão apresentar órgãos reprodutivos permanentes, ou seja, não apresentam ovários ou testículos, e sim, a própria parede do peritônio vai liberar gametas a partir do próprio celoma, e esses gametas que são produzidos e liberados no próprio celoma vão ser eliminados ou por gonodutos, então eles vão ter alguns tubos que coletam esses gametas do celoma e eliminam
por poros específicos, poros genitais, ou muitas vezes pelos próprios metanefrídeos, aqueles órgãos excretores que vão remover o gameta do celoma e eliminar pela própria pele, né, através de poros, ou por vezes eles se acumulam e provocam uma ruptura na própria parede do corpo. Liberados gametas na água, tanto masculino quanto feminino, a fecundação vai acontecer no próprio ambiente e é então caracterizada como uma fecundação externa. O desenvolvimento de poliqueta é do tipo indireto, o que quer dizer que eles passam pela fase larval até que tenham a sua forma adulta modificada. Então, a gente vê que a larva ela é também denominada como trocófora, nome que nós já vimos para alguns jovens de moluscos. A forma é bastante semelhante, o que é uma trocófora, né? Então, é uma larva neste formato, repleta de cílios, cílios importantes para a natação, trato digestório completo e pronto para que o indivíduo possa buscar o alimento, acumular energia e prosseguir no seu desenvolvimento. A gente vê que no topo existe um tufo de cílios sensoriais, né, na região apical, no ápice, e essa larva vai então se modificando, aumentando de tamanho, muda a disposição um pouco dos cílios, pode ter uma série de fases, né? Aqui a gente determinou 3 momentos marcantes. E aqui então a gente já tem um indivíduo jovem com uma certa semelhança, mas que ainda não está completo. Vejam que os olhos ainda não surgiram, a gente chama essa área apenas de mancha ocular. As cerdas, que aqui são chamadas de setas, né? Mas é a mesma coisa, já aparecem dispostas e os parapódios também já surgem aqui. Então, o desenvolvimento dos poliquetas é do tipo indireto, sem cuidado parental. Os gametas são lançados na água, fecundados externamente e se desenvolvem livremente na água. A gente encerra esta parte aqui e na semana que vem a gente continua falando dos anelídeos. Fico à disposição para as dúvidas. Obrigada!